Romanos capítulo 8, nós estávamos estudando como uma espécie de escola dominical e a gente não terminou, mas eu quero te chamar a atenção para um aspecto da vida cristã que Deus possa falar ao teu coração nessa manhã. Abra Romanos 8, nós vamos ler do 5 ao 17. Vamos fazer uma oração. Amém. Fecha teu olho um minutinho. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Filho amado, através dele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Dá-nos entendimento, ó Pai, a revelação do nosso entendimento, da tua palavra, das coisas que são excelentes, das coisas que são verdadeiras, amém, daquelas, ó Pai, que são visíveis aos olhos espirituais, amém, mas que o homem natural, às vezes, na maioria das vezes, não entende. Dá-nos a revelação, Pai, da tua palavra pelo teu Espírito Santo, para nós podermos andar mais em santidade e justiça diante de ti, amém, para a glória do teu nome, e é para ti mesmo, amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo que nós vivemos na nossa vida, desde o momento que você nasceu, independente de quem foi seu pai, sua mãe, seus ancestrais, o dia que você tiver essa revelação de que no dia que você nasceu, Deus te criou, você vive para Ele. Nós vivemos uma vida, vamos dizer assim, na visão horizontal, essa visão assim, plana. Nosso relacionamento com cada ser humano. Então vem pai, mãe, filho, primeira família, casamento, marido, mulher, trabalho, chefe, companheiro de trabalho, subordinado, escola, aluno, professor. Você está no trânsito, você tem que lidar com guarda, você está passando na escola, se estiver acelerado ele vai parar. Tudo isso é horizontal, é nossa vida humana, natural para todo ser humano. Dependendo do país que você mora, a pessoa está subordinada àquele conjunto de leis, de cultura. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje, o cabelo das mulheres está bonitinho. Se nós fôssemos muçulmanos, vocês tinham que estar tudo com a cabeça tampada. Então, o aspecto cultural vai mudar nossa vida natural. Só que, juntamente com isso, quando Deus nos criou, e quando você é vivificado no teu espírito, você passa a ter uma vida assim, ó, vertical. Você agora, o seu relacionamento com o seu Deus, essa sua dependência vai controlar essa vida aqui. O homem natural não tem isso. O homem natural só é assim. Então, lembra do ponteiro do relógio quando ele marca 9 horas, ou marca 3. O homem espiritual tem um ponteiro para cima, para o meio-dia de Deus, e tem o 3 horas que a gente trabalha todo mundo. A vida natural e a vida espiritual. O homem que está morto espiritualmente, não, ele tem está marcando 6:30. Para dele é tudo para baixo. Ele não tem vida com Deus. A vida com Deus começa no momento que teu espírito é vivificado. Você desperta para esse relacionamento. Nesse momento é que você entende o que é nascer de novo. Assim como existe o nascimento natural, todo ser humano nasce. Existe o nascimento espiritual. Quando esse aqui acontece, esse sobrepõe ao natural. Então, no natural, o médico diz, você tem câncer, você vai morrer. No vertical, você fala, o Deus é dono da vida.
Ele cura, ele faz, no tempo dele, ele vai operar. É como que a vida espiritual muda a sua vida natural. Se fosse o homem natural, você ia se suicidar. Mas por causa de Deus, você para e fala, Deus me socorre, Deus tem um plano, eu não entendo, Deus vai me levantar. O homem natural não tem essa esperança. O homem natural ele já está morto espiritualmente. E existe um lado que o homem natural vai se, vamos dizer assim, vai ter um aspecto espiritual dele que não é com Deus, é com o diabo. E é o que está na Bíblia, o príncipe deste mundo, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todos nós estamos debaixo de uma influência espiritual, seja de Deus, seja do diabo, seja com os anjos de Deus, seja com os capeta. Mas todo ser humano, por quê? Porque a terra está debaixo de um principado. Não existe, gente, na Bíblia, ninguém que está... quando você ouve falar a palavra livre-arbítrio, o dia que você entender que de Gênesis a Apocalipse o homem está subordinado a Deus, ele não tem livre-arbítrio. Ele tem escolha. Você pode escolher o que você vai fazer, mas você vai dar conta. Você vai prestar conta, você vai ter consequência. A palavra livre não poderia ter consequência. Se você é livre para ir e voltar. No momento em que tinha colocado o limite, por exemplo, pega 2 notas de 100 dinheiro, vamos dar assim. Você dá 100 dinheiro para uma criança, 100 dinheiro para outra. E fala, você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Então, naquela porção que lhe foi dada, ela tem um poder de escolha. Nesse sentido, é que se fala livre-arbítrio. Mas ela não é livre, ela tem 100. Se ela gastar 100 comprando bala, chiclete, ela não vai comprar aquela bonequinha bonita. Se ela decidir ir na loja comprar aquela motoquinha elétrica, ela não vai ter a bala e o chiclete. Toda escolha vai ter uma perda. E o maior valor da perda não é o valor que você comprou, é aquilo que você deixou de ter para ter o que você está escolhendo. Vou repetir. Vamos supor que eu escolha comprar esse objeto aqui. De cerâmica, um bebelozinho, bonitinho. Ele me custou tão caro quanto uma enceradeira. Aí você fala, nossa, só custou isso. Não, ele me custou a enceradeira. Não foi o valor financeiro que eu paguei. Entende isso? Então, muitas das vezes, na escolha humana, você escolheu ir no lugar. Escolheu estar debaixo de uma amizade. Escolheu sair com a pessoa. Aquilo te causou um mal tão grande. Você fala, você já teve a experiência de ir no lugar e falar assim, não devia ter ido lá. Você atende o telefone e você fala, não devia ter atendido esse telefonema. O que te custou não foi aquele telefonema. Não foi dizer assim, quanto é sua conta telefone? Divide por 30 dias, tem aquele valor. Não, foi aquela perda que você teve na alma. Aquela ferida que você carrega por anos. Aí você entende que escolhas são caras. E Jesus fez uma escolha. Ele deixou a glória dele para vir morrer por nós. O dia que você entender isso, que nós não entendemos, gente. O Jesus da Bíblia é o Deus criador da glória que virou e falou assim, bom, o primeiro Adão, não existe ninguém criado igual ao primeiro Adão, tá, gente?
O primeiro Adão, ele foi o único na criação. Nem a mulher foi criada igual a Adão. A mulher saiu da costela dele. Adão não. Adão saiu da criação da mão de Deus. Adão foi o primeiro ser único. Por isso Jesus é o segundo Adão. Ele é único. Ele vem gerado da mão de Deus e nasce do ventre da Maria. Aí o que ele faz? Bom, Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Caiu. Jesus vem à imagem e semelhança do homem caído. Jesus vem na tua perda. Jesus vem no teu erro. Jesus vem na tua falha. Jesus vem na tua dor. Jesus vem para a pessoa que já foi, como fala, bancarrota. Uma bancarrota emocional. Sabe o que é bancarrota? Essa palavra, sabe o que é? Se for o que eu estou pensando. Entrou em falência. É falência. A pessoa vai em falência. Na falência emocional, na falência espiritual. Quando o homem morreu, lembra que Deus falou, o dia que você comer essa fruta, você vai morrer. Jesus entra aonde você não tem vida. E ele te redime. Ele redime a humanidade. Toda a humanidade, aqueles que creem. Mas nessa manhã a gente quer falar um pouquinho do que é adoração. Isso aqui é só a introdução, gente. É só uma pitadinha de sal nessa manhã. Eu quero que você entenda algo nessa passagem da Bíblia. Então vamos lá, Romanos 8. Jesus vem. Lembra disso, gente. Olha, Jesus, Deus, em Jesus Cristo já perdoou o teu pecado. Amém. Glória a Deus. Deus em Jesus Cristo já agiu pela tua vida. Deus em Jesus Cristo já viu a tua decadência moral, espiritual, que você não ia conseguir. Deus via, é igual uma ponte. Nós estávamos de um lado da terra, tinha um mar para atravessar, e aí tem que construir uma ponte. Nós não tínhamos essa ponte. Não tinha como chegar a Deus. Deus vem e fala, eu vejo a tua impossibilidade, eu crio essa ponte para você. Então a primeira coisa nessa manhã, receba amor de Deus. Amém. Aleluia. Recebe perdão de Deus. Toda condenação que vier, irmão, é do diabo. Toda pessoa que quer acusar do teu passado é do diabo. Por quê? Porque quando você vai em Cristo Jesus, não é o que você era e o que você fez. É quem você é agora em Jesus Cristo. Amém. Não é em nós mesmos. Então, tudo que a gente faz de errado, gente, é como que você chega em Jesus Cristo, é como que uma cortina te cobre. Todos os teus pecados é lavado. Toda a culpa, toda a condenação, tudo que você estava fazendo de errado, em Jesus Cristo, a justiça de Deus. Amém. E aí o texto fala assim, olha, quem vai trazer acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode trazer acusação? É Deus quem o justifica. Amém. É Deus quem perdoa. É como você está diante do juiz, no momento lá e o juiz fala, está perdoado. Não tem ninguém para trazer mais, não, mas eu vou entrar com recurso, eu vou te fazer quanto? O diabo é um advogado assim, um advogado de acusação. Toda acusação que vier, toda palavra de condenação que levanta contra a sua vida, você já sabe, vem do fundo do inferno. Você levanta novamente em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu era. Realmente eu era. Você fazia. Realmente eu fazia. Não prestava, não. É verdade mesmo. E agora está sendo santo? Não. Agora é Jesus que me santifica. Amém. Agora é Jesus que me perdoa. Agora é Jesus que me leva para frente. Eu não tenho justiça própria. Lembra disso. Eu sou o mesmo pecador de antes. É que agora Jesus me vestiu com a justiça dele.
Então não tem condenação para mim. Tem no sentido de calúnia, tem no sentido da pessoa falar mal de você. O diabo é que usa os servos dele e pragueja sobre a sua vida, te amaldiçoa. Mas você está coberto pelo sangue de Jesus nessa manhã. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá, Romanos capítulo 8, do verso 5 até o 17. Diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Gente, aqui na minha Bíblia, o que é carne? A nossa natureza humana pecaminosa. Esse negocinho que você tem dentro de você, que funciona igual uma panela de pressão às vezes. Você está tão santinho, você estava orando, aí atravessaram na frente do seu carro, e você já quis falar aquele palavrão. Você estava cantando aquele hino. Olhe por ele, chame por ele, seu filho da bênção. Glória a Jesus. É esse Adãozinho aí. É essa Evinha aí. Oh, abençoado. Essa natureza que a gente tem, que enquanto a gente não fechar os olhinhos na terra e falecer, ela está dentro da gente. Então ele fala, essa inclinação aí, verso 7, né? Porquanto a inclinação da carne, dessa natureza humana pecaminosa, ela é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Como é que está na sua Bíblia, Cris? O 7. 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. Lembra que eu falei? O ponteiro do relógio? A pessoa que está no natural, ela não tem o ponteiro do meio-dia. Ela só tem o ponteiro de 3 horas. Ela não tem como agradar a Deus. Ela não se sujeita à lei de Deus. Então ela está no estado de pecado, de rebelião contra Deus. Se você, é como dizer assim, o guarda está ali de manhã, tem uma escola, você vai passar aqui, vamos supor, 8 horas da manhã. Você sabe que você tem que andar 10 km por hora. Você vai passar por 20 e o guarda está ali te vendo. Ele já está com o radarzinho ligado. Tem gente, deixa eu... Tem crente que é igual o policial com radar. Sabe, ele fica apontado assim só para ver defeito dos outros. E ela como é que ele está vestido. E ela como é que ele está assim. E ela como é que ele está falando agora. E é crente, não é mundano não, tá? Porque você espera isso de qualquer um, mas é crente também. Então, essas pessoas estão servindo a quem? A carne, a natureza humana pecaminosa que está no estado de rebelião contra Deus. Então, olha, o homem natural, ele não tem o ponteiro de meio-dia. Ele está sempre nas 3 horas. Ele não consegue se sujeitar a Deus. Então você fala para ele, não minta. Para ele isso não quer dizer nada. Ele sabe que o policial está lá com o radar. Que se ele ultrapassar acima do limite, o policial vai parar, vai dar uma multa, mas na consciência dele está cauterizada. É como que ele não vê o policial. É como que ele não vê a placa da lei, ele fala, eu não quero nem saber. E se parar na minha frente, eu ainda passo por cima. Isso é o homem natural. Então, se nós andamos, depois que conhecemos a Cristo,
Dessa mesma maneira, nós estamos indo para o mesmo inferno que eles, embora a gente fale o nome de Jesus. Toda inclinação para a natureza humana pecaminosa vai te gerar morte e condenação. Então vamos, verso 8. Portanto, os que estão na carne podem agradar a Deus. Não. É o que está aí? Não. Se você vive naturalmente, você não pode agradar a Deus. Então eu estou no culto, cantando meu hino e falo assim, vou dar um pisão nesse pé da Enoí aqui agora. Eu estou no culto? Não. Eu estou agradando a Deus? Eu estou na igreja. Eu estou no ambiente religioso, mas eu não estou cultuando. Mas eu estou louvando, eu estou cantando assim, porque dele, por ele. É da boca para fora. É isso que eu quero que você veja nessa manhã. O que é adoração? Eu quero te introduzir essa ideia. Isso é só uma sementinha para você pensar essa semana. Adoração não é cantar da boca para fora. Oração não é orar da boca para fora. A oração não é ofertar, dizimar, porque você é obrigado. Oração é como uma declaração de amor, gente. Tem que ser do coração. Tem que ser algo que você faz. Você, talvez a melhor ideia seja assim. Por exemplo, o que o pai ou a mãe faz pelo filho? Sem esperar nada em troca. Incondicional. Você quer abençoar. Você quer estar. Ou, por exemplo, uma boa amizade. Eu gosto de estar com essa pessoa. Mas por quê? Não, por nada. Não é um interesseiro. Tem lugares que você vai que você só entra se você pagar. Se você não pagar, você não é bem-vindo ali. E a pessoa está ali dizendo, são meus amigos. Não, não são. É o seu dinheiro. A hora que você perder ele, mas eu posso vir? Você vai pagar a inscrição? Não, não vai, não pode. A porta está fechada. Então existe um interesse. Então não é disso. O amor de Deus por nós é incondicional. O amor de Deus é, eu quero o seu bem. O que você vai me dar em troca? Não, não é o que você vai me dar em troca. Só eu te ver, por exemplo, hoje os netinhos da Zezé estavam aqui. Aí o molequinho corre, sai correndo para lá. Aí você ri, fala assim, gente, vai meter a cabeça na quina da mesa. Vai escorregar no chão, você fica cheio de... Eles estão nem aí. Aí daqui a pouco eles riem sozinhos, daqui a pouco eles falam sozinho. Então o netinho da Zezé, ele vem, cozinha, ele vai e serve a comida. Fiz uma comidinha para você. Adoro cozinhar. Serve panelinha. Deus te vê assim. Quando Deus vê você, Ele te vê assim. Eu imagino, né? Que Ele te vê assim. Olha lá, meu filho, olha que alegria que Ele me dá. Mas porque você tem um ponteiro para o meio-dia. Embora nós estamos presos no ponteiro das 3 da tarde. Dá para entender o que eu estou falando? Sim. Mas a hora que eu escolher para onde eu vou me inclinar, é meio que assim, Hoje eu estou em Deus, estou todo espiritual. Os 2 ponteiros estão no meio-dia. Zezé, fala comigo hoje não. Hoje eu estou orando, estou cantando. Aí caiu, quebrou a xícara lá. De repente, os 2 ponteiros que estavam no meio-dia vai para os 6. Mas que coisa também, você não olha por onde anda, você não vê o que faz. Essa flutuação, na verdade, ela é contrária ao Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele quer trazer sobre nós equilíbrio. Por quê? Ele sabe que nós vivemos no plano das 3 horas. Você é de carne e osso. Você sente medo, você tem que pagar a conta, você tem preocupações, mas ele quer te lembrar que você tem um pai que cuida de você. Que você não está sozinho. Então nós temos que ter esse equilíbrio. Tá bom? Qual é o verso que nós estamos? O 9. O 9. Vós, porém, olha aí, olha. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Aí agora você tem que ler, conhecer esse pedacinho aí na sua Bíblia. O que diz o restante do 9? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso é como um selo de qualidade no seu pacotinho. Vamos supor que você vai no mercado, você quer saber se aquele produto é bom. Aí você olha o selo de qualidade. Somente o Espírito Santo na vida da pessoa é determinante se a pessoa é salva ou não. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, eu vou num grupo religioso. Ah, eu já fui da maçonaria. Ah, eu já fui católica. Ah, eu sou espírita. Ah, eu sou batista. Ah, eu sou da Assembleia de Deus. Ah, eu sou... Não. Não quer dizer nada. Se você... Esse verso aqui é chave. Se você não tiver o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele. Como que a gente entende isso no nosso dia? O teste de DNA. Eu posso falar, eu sou filho da Eloí. A hora que ela morrer vai ser tudo meu, tem herança. Nossa, na hora que partir, der a partilha, eu tô lá. Aí o que a pessoa faz? Não, pensa o seguinte, o rapaz disse que era filho do Pelé. O rapaz falou, eu sou filho do Pelé. O Pelé fez, né? Com a minha mãe, namorou, eu nasci. O que eles fizeram para ter certeza? Se o teste de DNA deu positivo, judicialmente o juiz vai falar o quê? Está legalmente comprovado, ele é seu filho, tem direito a tudo que você tem. Olha, a sementinha aqui não é seu não. Não, é seu filho. O Espírito Santo é esse DNA de Deus em nós. E isso muita gente não sabe. Eu não vou ser salvo nas minhas obras de caridade, no que eu faço. Eu sou salvo porque eu nasci de novo. No dia que eu nasci de novo, meu ponteirinho foi para o meio-dia, entrou uma sementinha em mim chamada Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Ele é o selo da nossa salvação. Quem vai ser salvo, diz aí, quem é de Jesus Cristo. E se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. É forte isso, né, gente? É forte. Ok, verso 10. Mas e se Cristo está em vocês? O corpo, esse templozinho aqui bonito que vocês vêem, essa caixinha linda, na verdade está morto por causa do pecado. Mas aí o teu espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, se o Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, habita em você, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, da mesma maneira que ele ressuscitou a Jesus, ele também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas,
se viverdes pelo Espírito, ou se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então vamos repetir o verso 13? Lê na sua Bíblia o verso 13, por favor. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificais os feitos do corpo, certamente vivereis. Paulo tá dizendo para quem já está em Cristo. Paulo está falando para quem já foi vivificado em Deus. Então, eu posso, aí entra o poder da escolha. Mesmo um dia ter tido uma experiência com Jesus de verdade, ter tido uma fé de salvação de verdade, me inclinar para as coisas dessa natureza humana pecaminosa. E aí Paulo está dizendo, se você viver dessa maneira, você vai para a morte. Mas, se pelo Espírito você fizer essa naturezinha aí, que você tem dentro de você, morrer, e que se manifesta nos nossos corpos, aí você vai viver. Então, pode um cristão perder a salvação? Pode. Está escrito aí na Bíblia. Não sou eu que estou falando. É isso que a gente tem que entender, irmãos, que a Bíblia, as cartas de Paulo são escritas para a igreja. Não é escrita para quem está no mundo. Um dia eu vou fazer um estudo desse com vocês, o que a Bíblia diz sobre a pessoa se desviar da fé. E tem gente que infelizmente vai. O que é a verdadeira apostasia? É se desviar da fé. E Paulo está dizendo, olha, você pode ter recebido aí o Espírito Santo, você pode ter tido uma experiência com Deus, mas se você viver de acordo com a tua natureza humana pecaminosa, você vai morrer. Então nós temos que ter o quê? Oh, aleluia, glória a Deus, Jesus já morreu por mim. Discernimento. Eu tenho que ter disciplina. Eu tenho que, sabe, Paulo fala assim, Paulo até fala uma palavra forte que fala, eu esmurro o meu corpo, coloco ele debaixo de escravidão, para que, depois de eu pregar aos outros, eu mesmo não seja reprovado. Você tem que se controlar. Você tem que se colocar debaixo da operação do Espírito Santo de Deus. Ah, mas Deus atua na nossa vida? Atua. Mas na hora de obedecer ou desobedecer é você. Por isso que Deus falou para Adão, não coma da árvore. O que o diabo falou para Eva? Pode comer. Eva comeu. Houve o princípio. Adão e Eva estavam com Deus no jardim. Precisava de Jesus morrer pelo pecado? Não. Estavam em plena comunhão com Deus, mas desobedeceram. Os anjos estavam no céu quando houve a rebelião. Eles desobedeceram. Deus é aquele, lembra do que eu falei de passar na escola, lá tem o guarda, tem a placa, olha, na hora da escola diminua a velocidade, o guarda está ali, vai te multar, se bobear vai te prender, a pessoa não está nem aí. Deus tem o princípio, Deus tem a moral de Deus. O que a gente faz? O diabo vem, a serpente, não, você pode fazer o que os outros fazem. Nós criamos a nossa moral, nós quebramos o princípio de Deus e achamos que estamos indo para o céu. Mas vamos continuar porque, nossa, já foi até mais profundo do que eu queria. Então, olha aí, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Ah, então quem não é guiado pelo Espírito de Deus? Lembra lá em Gálatas capítulo 5?
Você tem os frutos da carne, os frutos do Espírito. As obras da carne. As obras da carne e os frutos do Espírito. Quem está controlando minha vida? Quem está sendo meu GPS? Quem está direcionando a minha vida? Aí Paulo fala, se você está no GPS do Espírito, você é filho de Deus. Mas se você está aí no GPS da carne, dessa natureza humana pecaminosa, você está indo para o infernozinho junto com todo mundo. Mas eu sou de Jesus. Não, o problema não é ser de Jesus. Você está indo no caminho da desobediência. Você aproveitou. Salvação, gente, é igual você... Como é que eu vou fazer lá, hein? É como você segurar numa corda e embaixo tem um precipício. A hora que você largar a corda, você vai para o precipício. O que tem na Bíblia que é muito bonito e eu realmente assim, algo muito grande para a minha cabeça, para assim. O que Deus deixa o homem tomar de decisão, de escolha? Você não é obrigado a seguir Jesus. Jesus disse, quem quiser vir após mim. O convite é como Deus te dá a salvação. E fala, olha, tem aqui uma casa para você morar, tem o perdão, mas é como que você larga essa corda, é como você larga o perdão. E fala, eu quero viver minha vida. Eu vou viver do jeito que eu a quero. Só que o que eu quero, nós acabamos de ler aqui, não pode agradar a Deus, não está sujeito à lei de Deus. Tudo que eu vou querer no meu campo natural, na minha carne, no meu ponteirinho de 3 horas, vai ser contrário à vontade de Deus para a minha vida. Então, por exemplo, quando você leu aí, olha, o verso 7, eu pedi ela para ler, e o verso 8, leiam de novo isso aqui, o verso 7 e o verso 8. Inclinação. Pode ler. Inclinação da carne. 7, 8? Por É. isso, o pendor da carne é inimigo contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Então, lembra desse, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o ponteirinho do relógio. Se eu estou no ponteirinho das 3 horas, eu não estou agradando a Deus. Não adianta a teologia que me derem, a pregação que me derem, o coach que me derem, a prosperidade que me derem. Se eu viver minha vida no mundo natural, como todo mundo, eu não estou agradando a Deus. Eu tenho uma vida moralmente correta, eu vivo a minha vida, não faço nada de errado, só que a minha vida espiritual ela está morta. O princípio moral de Deus já foi quebrado lá no Jardim do Éden. Toda hora que eu fizer isso aqui assim, eu não quero nem saber de Deus. Muita gente que fala sobre livre-arbítrio, na verdade, é porque não quer se submeter à lei de Deus. Porque a hora que você entender que do momento que você saiu do ventre da sua mãe, você está dentro da lei de Deus, dos princípios de Deus, e se você quebrar, você também vai para o mesmo inferno que todo mundo, você sabe que você não está livre mais. Você pode fazer escolhas, mas vai ter consequências morais, espirituais e consequências eternas. E o verso... Qual foi que eu parei? O verso 15, né? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, como que diz o 15 no teu, Cris? Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Lembra da oração que Jesus ensinou, Pai nosso que está nos céus. Ó, eu nem mudei o primeiro slide. Eu vou parar aqui. Eu sei que isso aqui é um caldo grosso nessa manhã. Amém. Então, comece a falar assim, ó, o que é adoração, gente? Começa sendo com uma mudança de vida. Se não existe essa mudança, você pode cantar, gravar, virar cantor famoso, você vai para o inferno igual os outros. Lembra o seguinte, a mensagem é primeiramente para o pregador. Eu não posso chegar aqui e enganar vocês com falso evangelho. É igual Paulo fala, se eu não me submeter à lei de Cristo, eu vou para o inferno como qualquer outra pessoa, religioso, fariseu, legalista, sacerdotes, pastores, evangelistas, o nome que você quiser dar, profeta. Irmãos, o que vale é esse ponteiro do meio-dia. Eu já nasci no ponteiro de 3 horas, não tem como mudar isso. Mas no ponteiro de meio-dia eu levanto a mão e falo, Senhor, eu recebo o que o Senhor fez na cruz por mim. Só que isso é só o ponto de partida. O que eu vou fazer com o perdão de Deus na minha vida, dali para frente vai mudar tudo. Por isso eu falo para vocês, se tem de perdoar, perdoa. A maior lei, o maior dom espiritual na Bíblia é o amor. Sem amor, gente, não vale nada. Eu posso pregar o evangelho e falar, você vai para o inferno, mas é porque eu estou com raiva no coração. Eu não quero que você seja salvo. É como dizer assim, bem feito, lá, quebrou o carro, bateu com o carro. Você não quer que o carro se conserte. Você não quer que a pessoa tenha sido livrada do acidente. Você só está com raiva. A pregação feita dessa maneira, ela também tem valor nenhum. E Paulo fala em 1 Coríntios 13. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Nessa manhã, a gente vai fazer, porque o maior dom de amor foi essa ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos cada um ler um verso? O capítulo 13. O capítulo 13 é assim, olha. 1 Coríntios, capítulo 12. Paulo começa a falar acerca dos dons espirituais. Aí ele fala no final, mas eu vou te mostrar um caminho mais excelente. Ele fala o capítulo 13. No capítulo 14, aí ele conclui sobre dons espirituais. Gente, isso aqui está nos dons do Espírito Santo. Está nos ministérios de Cristo. Está no poder de Deus e operar. Paulo fala, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nessa manhã, nós estamos falando para quem já levantou o ponteirinho de meio-dia, teve um encontro com Cristo, já recebeu aquele DNA de Cristo, o Espírito Santo. Então, essa palavra é para nós nessa manhã. Então, vamos. Começa a Zezé aqui e pode ir em volta. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa, que soa.
ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os ministérios e todas as ciências, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar montes se não tiver amor, nada me serve. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu povo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, isso não me ajudaria de nada. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se embordece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, haverá línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Então, Paulo está dizendo aqui, ó, você está vendo uma pessoa falar em língua estranha? Você está vendo uma pessoa com dom de fé? Você está vendo a pessoa fazendo milagre? Você está vendo a pessoa aí fazendo um ato de filantropia? Por exemplo, é muito comum nessas mídias de hoje as pessoas fazerem coisas e falam assim, dá o seu like aí se você gostou, ajuda a gente a fazer mais isso. Se aquilo não foi feito pelo amor, de nada vale. Então, quando eu oro por alguém, por exemplo, por que eu oro pela pessoa? Para quê? Se for para manipular, é feitiçaria. Eu tenho que ter um desejo genuíno para o meu pedido chegar diante de Deus. Eu falo, eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa. Só que não é do meu jeito. Não é da minha maneira. Nem tudo que eu penso para uma pessoa vai ser boa para ela. É o meu jeito de ver a vida. Mas pode ser que Deus tenha uma maneira de tratar com ela que eu não vou entender. Então, nós vemos sempre por parte. E uma hora eu leio. Tem uma historinha, eu termino com essa ilustração assim. Levaram 4 cegos para ir no zoológico. E levaram eles numa jaula que tinha um elefante. Esse elefante estava preso há muito tempo, meio domesticado, e deixaram os 4 cegos apalpar o elefante. E um, quando pegou no rabinho dele. E falou, nossa, esse elefante, ele parece uma tripinha. Nossa, que bichinho, igual a tripinha. O outro foi na parte da frente, pegou na tromba. E aí pensou, nossa, esse elefante parece uma cobra, fica se movendo, tem um jeito esquisito, é igual uma cobra. O outro foi e botou a mão na barriga do elefante. Falou, meu Deus, eu estou diante de uma montanha, esse bicho é uma montanha. O outro foi e pegou no pé e falou, eu estou no tronco de uma árvore, isso não é elefante. Assim somos nós na nossa vida. A gente vê pedacinhos de coisa. E nós nunca temos a visão total do que é.
nós descrevemos e pensamos na nossa limitação, na porção. Lembra que eu falei que dá uma nota de 100 dinheiro para a criança? Na porção que te é dada, você tem aquele conhecimento. Por isso, cada pessoa tem uma experiência de vida. Embora nós temos algo em comum como seres humanos, mas cada experiência vai formar a vida das pessoas diferentes. E mesmo assim, o amor de Deus é como esse elefante completo. Ele não é o que você pensa. Você descreve de um jeito, mas ele é além e superior do que você vê. E ele quer que você o veja pelo amor. Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É como uma criança que caiu, ralou o joelho, e você vem com o seu braço e pega a criança. Levanta a criança, conforta a criança, tenta enxugar a lágrima da criança, tem que lidar com o machucadinho da criança e ainda cria aquela mentirinha. Eu vou dar um beijinho que vai passar. E aí depois, você lembra do mertiolato? Que você botava e ardia para danar? Nossa, que treadinha. Aí você falava assim, dói agora, mas é para te curar. O amor de Deus na nossa vida é assim. É de um pai, de uma mãe com carinho, com atenção, com amor, que quer o bem do seu filho. Só que ele quer colocar esse amor dele no nosso coração. Nós somos todos diferentes uns dos outros, gente. Nós temos defeito, nós nascemos no ponteirinho das 3 horas. Mas Deus quer que quando a gente liga esse ponteirinho do meio-dia, aquilo que a gente recebe de Deus passe através da nossa vida nessa posição horizontal. E que você já me veja não como alguém igual a você, mas que você sinta esse amor de Deus, o remédio de Deus vindo na tua direção. Isso é o amor de Deus em nós e através de nós. Você quer agradar a Deus? Quer um dom espiritual? Ame. Faça por amor. O que você fizer? Ah, pastor, eu não sei ler Bíblia. Ame. Ore da sua maneira, peça a Deus a sua oração. Qual é o objetivo? Ela tem que partir do amor. Eu não oro às vezes para Deus abençoar uma pessoa financeiramente. Eu peço para Deus salvar ela. O restante Deus acrescenta. Às vezes eu não peço para Deus curar a pessoa. Eu falo, Senhor, cura quem o Senhor pode curar. Porque às vezes se a pessoa fosse curada, ela ia morrer e ir para o inferno. Se ela recebesse aquilo que você acha que é bênção, ela se perderia. Eu não conheço a pessoa. Eu não sei o limite dela. Então eu falo, Senhor, tem outra. Às vezes a pessoa tem que passar por uma fase difícil. Deus vai mexer no caráter dela. Aí eu oro. Não, Senhor, tire da prova. É igual eu pegar a largata, né? Que entra no casulo. Aí fala assim, não, deixa a bichinha dentro do casulo, não. Tira aí. Pega a giletinha e abre. Nunca vai ser a borboleta. Eu paro o processo. É como que a mão de Deus está aqui, eu meto a minha mão de baixo. Não, Deus, lembra que Pedro falou para Jesus? Jesus falou, olha, vou para Jerusalém, vou morrer, ser crucificado. Pedro falou, não, você é bom, pode falar isso. Isso vai acontecer, não. É o que Jesus falou. Vai de reto, Satanás. Você está falando das coisas desse mundo. Ponteirinho de 3 horas. Você não está cogitando das coisas de Deus. Ponteirinho de meio-dia. E a gente precisa buscar esse equilíbrio, gente. Se nós ficarmos no ponteirinho das 3 horas, nós não estamos agradando a Deus. Nosso culto não é adoração a Deus.
Nada o que nós fazemos agrada a Deus. Vocês leram na sua Bíblia hoje de manhã. Não sou eu que estou pregando isso. É o que a Bíblia prega para nós. Foi deixado para nós. Que a gente possa rever nosso conceito de vida cristã. Amém? Vamos orar. Vamos fazer uma oração.